A palavra de Deus é uma semente vida que quer ser fecundado em cada coração. Estamos iniciando agora Palavra do Padre. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje o encerramento dos festejos da Divina Misericórdia, me recordo que há 5 anos, e os meios de comunicação também nos ajudam a lembrar, há 5 anos atrás, uma festa da Misericórdia, eu celebrava presidindo esta Eucaristia, do qual meu irmão, Padre Valdir, estava enfermo, pediu que eu ajudasse aqui, eu vim. Depois também me lembro que nesse mesmo dia, há 5 anos atrás, na festa da Misericórdia,
Nós tínhamos a bandeira naquele tempo que passava as famílias que se organizavam, e era Eva. E hoje ela se encontra junto de Deus. Ela que também, juntamente com sua família, grande devoto da Divina Misericórdia. Nós também colocamos no altar do Senhor a vida de Eva, juntamente com Beatriz e tantos outros que vivenciaram e experimentaram, mas junto da misericórdia de Deus, intercede por cada um de nós. Colocamos e confiantes na intercessão de cada uma delas para conosco. Hoje, quando nós deixamos as nossas casas para celebrarmos esta alegria da misericórdia de Deus, nós percebemos aquela grande preocupação do domingo passado, do dia da ressurreição. Maria Madalena, que vai aos discípulos dizendo: tirar o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Surge uma preocupação. Não sabemos onde colocar o corpo do Senhor. E durante toda esta semana, no contexto da oitava da Páscoa, nós somos exortados a vivenciar este mistério do sepulcro. Aquele que morreu, ressuscitou. Hoje, desde da acolhida aos pés da Virgem Senhora da Ajuda, chegando neste santuário, nesta montanha sagrada, diante das palavras do Padre Valdir, direcionada a nós, nos momentos de intimidade com a misericórdia divina, diante desta interiorização pessoal com a misericórdia de Deus, nós podemos contextualizar diante da primeira leitura do Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eles experimentaram, mas nós também neste momento nós estamos experimentando, nós estamos vivenciando, não só nós que aqui estamos, diante o nosso desejo de querer celebrar a misericórdia divina, mas quantos irmãos e irmãs que nós trouxemos em nosso coração. Quantas graças e bênçãos alcançadas neste lugar, neste santuário. Se nós fôssemos abrir aqui um momento para o microfone, para testemunho, nós poderíamos ficar uma semana, como dentro do contexto da oitava da Páscoa. Bênçãos e graças foram e serão derramadas sobre cada um de nós, para aqueles que creem. Houve essa preocupação de Madalena. Tiraram o corpo do meu Senhor. Ela reconhece, diante o mistério sobre a terra, o corpo do meu Senhor. E aqui nós podemos testemunhar, especialmente no momento da adoração, momento forte, quantas pessoas tiveram a ousadia de tocar em Jesus. Tiveram a ousadia de depositar diante de Jesus presença viva e real na Eucaristia, as nossas misérias, as nossas mazelas, até mesmo a nossa incredulidade. A primeira leitura de hoje. Muitos sinais e maravilhas, no qual nós somos essas testemunhas. Testemunhas que nós também, dentro deste contexto, deste tempo pascal, nós devemos assumir com entusiasmo, com alegria, para nos tornar testemunhas vivas deste mistério de nossa fé. Eu trago nítido o Santo Evangelho de hoje, demonstrando essa grande atitude também de uma preocupação. Jesus, que veio no meio dos seus. Nós vamos perceber como está no Santo Evangelho. Estando fechadas as portas, por medo dos judeus,
As portas estavam fechadas. Estando fechadas as portas por medo, eles estavam impedidos de testemunhar o mistério que eles estavam professando, o mistério da ressurreição. Estavam sendo perseguidos. Matamos o Cristo, que se dizia o rei dos judeus, e mesmo assim estavam dando testemunho. Mas diante desta ousadia, que o nosso Deus é ousado, Ele nos capacita, Ele nos encoraja, Ele nos sustenta, tenhamos a coragem de hoje, nesta festa da Divina Misericórdia, nós pedimos que todas as portas, todas as barreiras que têm impedido de nós testemunhar o mistério da ressurreição caia por terra, porque o nome do Senhor há poder. O nome de Cristo misericordioso, Ele faz maravilhas na nossa vida. Por isso que Jesus vai dizer no meio deles, a paz esteja convosco. Quem que não deseja a paz diante da nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, diante do nosso itinerário, do peregrinar de nossa fé? O Senhor vem com essa complacência, a paz esteja convosco. Mas se eu e vocês nos fecharmos a esta graça, nos fecharmos a esta misericórdia divina, Deus vai continuar sendo Deus, porque nós necessitamos da tua misericórdia. Vamos perceber que um dos discípulos faltava. Dídimo, Tomé, faltava. Olha a alegria dos outros discípulos, o mesmo entusiasmo que teve Madalena, tirar o corpo do Senhor. Não sabemos onde o colocaram. Madalena, ela reflete diante do mistério, o meu Senhor, tiraram. O Senhor aparece no meio deles, eles estavam com medo, eram perseguidos. Diante do testemunho de sua fé, somos nós também. Quando não estamos convictos do mistério da nossa fé, nós fraquejamos, nós recuamos. E quantas vezes nós fugimos e duvidamos dessa graça onipotente de Deus na nossa vida? Colocamos os nossos problemas muitas vezes maior que o nosso Deus. Não, deve ser ao contrário. Se nós cairmos, devemos cair de joelhos para estar diante de Jesus, diante de Deus, para que Ele possa nos fortalecer de pé diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, cabeça erguida, porque o Senhor nos sustenta, a sua mão é poderosa. O Senhor nos chama pelo nome, e de repente a mesma alegria surge no coração daqueles homens. Tomé, vimos o Senhor, Ele está vivo, ressuscitou. Olha a atitude de Tomé e de muitos Tomé em nosso meio. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acreditarei. Muitos Tomé está em nosso meio. Não crê nesse mistério de um Deus que se revela, de um Deus que se doa, de um Deus que desce à mansão dos mortos, mas ressuscita vitorioso. É o próprio Cristo que diz: ó morte, onde está a tua vitória? Se nós temos este pensamento de Tomé, se muitas vezes na nossa incredulidade, você que deixou a sua casa hoje pela manhã, ao almoço, veio para cá, porque Deus tem algo para você, de maravilhas, de bênção, de cura, de libertação. A sua presença aqui, neste nosso santuário, é coisa de Deus, porque Deus tem algo maravilhoso para você. Mas olha a atitude de Tomé: se eu não ver, se eu não tocar. E de repente, 8 dias depois, parece que Jesus vem para provocar. Jesus volta para dizer: eu sou o Senhor teu Deus. E é claro, no Santo Evangelho, a paz esteja convosco.
Parece que o próprio Cristo se revela à pessoa de Tomé. Mas neste momento, o Senhor também no nosso coração, diante da sua história de sua vida pessoal, da sua convivência familiar, da sua convivência social, no meio dos irmãos, diante daquela enfermidade, aquela mazela, aquela incerteza, o Senhor neste momento está dizendo ao teu coração: a paz esteja convosco, ou seja, tende confiança em mim. É a grande certeza do mistério da ressurreição. Eterna é a sua misericórdia, meu Senhor e meu Deus. O mistério de nossa fé nasce diante da incredulidade. Não sejamos incrédulos como Tomé, mas sejamos como Madalena, que exulta na alegria desde o primeiro momento, tirar o corpo do Senhor, daqueles que testemunharam. O Evangelho é claro, as portas estavam fechadas. Quais são as portas que estão fechadas na nossa vida? Quais são essas portas que muitas vezes, à margem da nossa sociedade, estão fechadas? Da tolerância, da compreensão, da ternura, da aceitação, do perdão, do diálogo, da mansidão, da partilha e principalmente as portas da misericórdia, que hoje, ao voltarmos para as nossas casas, não simplesmente por termos celebrado esta festa da divina misericórdia, mas que ao descer desta montanha sagrada, sejamos testemunhas vivas do mistério da misericórdia divina. Eu sou testemunha dessa misericórdia, para que essa misericórdia divina também possa acontecer, não simplesmente na minha vida, mas que eu também assuma com entusiasmo. Olha a alegria dos discípulos: vimos o Senhor! E quantos irmãos e irmãs nossos necessitam desse anúncio, deste testemunho, desta misericórdia? Nós que aqui estamos hoje presente, jovens, crianças, outros mais vividos, mas na sua fé, muitos sinais, muitas maravilhas. Mas nós que aqui se encontramos, nós não somos melhores do que os outros, não. Mas estamos tendo o privilégio de poder estarmos aqui para experimentar desta misericórdia. E ao chegar em nossas casas, ao descer deste lugar santo, deste nosso santuário, sejamos também discípulos missionários da divina misericórdia. Você acabou de assistir Palavra do Padre, uma organização da Pascua Itaim, Pastoral da Comunicação. Que Deus abençoe sua vida.